Bora lá, gente, para mais uma semana de previsões e mais uma semana de vídeo com gravação em lugares diferentes, que dessa vez é aqui da casa da minha mãe, que eu tô passando o finalzinho de ano aqui, e aí a gravação não tá sendo no fundo que vocês estão sempre acostumados, e é uma gravação externa, então eu sempre gosto de avisar já que pode dar barulho, pode ser que vocês escutem os cachorros que estão aqui do lado latir, pode ser que vocês escutem carro passar, e eu não vou parar a gravação por conta disso. Mas pode ser que não, porque no último vídeo ficou muito bom, inclusive com vento, né? Esse microfone aqui maravilhoso, tá entregando tudo. Então vamos lá, vamos falar sobre essa nova semana que começa aí no dia 23 e vai até o dia 29/12, semaninha de Natal. Final do ano chegou, né? As últimas semanas do ano oficialmente chegaram. E olha que interessante, essa é uma semana de lua minguante, a gente acabou de passar por uma semana de lua cheia com emoções muito à flor da pele, porque foi uma semana de lua cheia em signos que representavam muito essas questões das emoções, né? Para quem assistiu aí a nossa previsão da semana passada, sabe o quanto isso foi poderoso. Não sei para vocês, mas para mim eu tive muitos momentos de ansiedade, as emoções bateram realmente muito forte. Para algumas pessoas, né, eu sempre mando lá no nosso grupo, inclusive se você não está nos grupos de previsões gratuitos, que eu mando previsões todos os dias, às vezes converso com vocês, entra pelo link da descrição, porque é muito legal, a gente sempre troca e todo dia eu mando um áudio de previsão do dia com uma inspiração super legal para você. Mas eu mandei lá no grupo, né? Como é que você tá se sentindo nesses dias aí dessa semana tão intensa? E algumas pessoas super alegres, outras pessoas muito cansadas, outras pessoas muito ansiosas, né? Então, isso é bem interessante pra gente entender como cada um reverbera de uma forma diferente a mesmo posicionamento. Afinal, isso vai pegar no mapa de cada pessoa de um jeito diferente e tudo mais. E aí a gente sai de uma semana de intensidade emocional muito grande e a gente entra numa semana de lua minguante. E para quem já me segue, para quem já me acompanha há um tempo, sabe que lua minguante é uma lua que fala muito sobre finalização de ciclos, né? Então, semanas de lua minguante são semanas onde a gente olha muito para os ciclos que a gente precisa encerrar para que futuramente a gente possa abrir espaço para algo maior, para algo melhor, para ciclos maiores de alguma forma. Só que eu estava aqui pensando, né, como é que a gente poderia trazer uma inspiração um pouquinho diferente, um entendimento da lua minguante um pouco diferente para essa semana. Porque a lua minguante, a gente olha muito dessa forma dos encerramentos, mas existem alguns outros pontos aqui o que eu acho muito legal de trazer e que às vezes a gente não percebe. Porque a lua minguante é uma lua muito introspectiva e ao mesmo tempo ela é uma lua que fala muito sobre desapego, né? Sobre soltar, sobre deixar ir aquilo que não é necessário. O que é muito legal para um final de ano, a gente vai praticamente terminar o ano com lua minguante, né? Vai até o dia 30, se eu não me engano. E final de ano é muito isso, né? É o desapego, por exemplo, das metas que a gente não conseguiu conquistar, das coisas que a gente achou que a gente ia conseguir viver, mas a gente não conseguiu, das pessoas que às vezes a gente quer deixar para trás, né? Eu acho que esses momentos de virada de ano, de mês, de aniversário, de ciclos como um todo, sempre são representativos muito poderosos das chances que a vida nos dá para a gente se libertar de algumas coisas e se abrir para outras, né? E isso não é diferente nesse sentido dessa lua, desse final de ano como um todo. Então, veio junto com o final de ano, veio também esse final de ciclo lunar que nos lembra da necessidade de desapegar. Mas não só isso, ele também fala muito sobre o momento de desintoxicação e descompressão, né? Eu acho que essa é uma forma muito legal da gente olhar para a lua minguante. Porque a lua minguante é esse momento onde a gente precisa parar, olhar para as coisas que a gente não quer mais e se desintoxicar, deixar ir devagar. Imagina quando você está com uma intoxicação alimentar e que você precisa se curar, olhar para isso e se curar. Não adianta você estar lá passando mal, você começar a correr, querer trabalhar, querer fazer um monte de coisa. Você precisa dar uma respirada, dar uma relaxada e depois você vai conseguir se curar com o tempo, né, respeitando o processo. E a lua minguante é a mesma coisa. É um momento onde você precisa ir mais devagar para tentar dar uma descompressão nas suas ideias, para que lá na lua nova você tenha um insight criativo de novo, você tenha um movimento criativo de novo. Porque se você quiser ficar no fluxo intenso da vida o tempo inteiro e nunca parar, nunca desacelerar, você não consegue olhar para aquilo que você precisa parar e para aquilo que você precisa observar às vezes com mais calma. Então vamos tentar olhar para essa semana de lua minguante
como uma semana de desintoxicação das coisas mesmo. Até porque a gente vai ter um momento lá de lua minguante em Escorpião, inclusive, que fala muito sobre o detox como um todo, né? Mas eu quero que você tenha um pouco mais dessa visão, assim, de como a lua minguante ela vem falando, pisa no freio, olha para o que você tem agora, tira aquilo que não faz mais sentido, dá uma descompressão, dá essa ideia de você tirar a pressão da sua vida, a pressão da produtividade, a pressão do movimento, a pressão das conquistas, porque é final de ano. Se você não conquistou até agora, dificilmente você vai conquistar em uma semana. Então, tá tudo bem. Tá tudo certo, é semana de comemoração, é semana de se reunir com as pessoas que você ama, é semana de aproveitar um pouquinho mais. Ai, mas eu tenho que trabalhar. Beleza, faça o mínimo e tá tudo bem, vai com calma, faça aquilo que você precisa fazer. Eu também tenho que trabalhar, mas não precisa também dar o seu máximo e querer revolucionar agora. Esse é o momento de você dar uma respirada, de você ficar mais tranquila, de você desacelerar e ter um reset criativo, né? É o momento de você apertar lá o botão de reset e falar: agora eu vou parar, vou desligar, vou reiniciar para daqui a pouco na lua nova eu conseguir movimentar, eu conseguir criar, eu conseguir fazer as coisas acontecerem de uma forma um pouco melhor e mais conectado comigo. Porque se você não desacelerar, você não se reconecta com você. Se você não parar para botar o pé na grama, você não se reconecta com você. Se você não conseguir observar a beleza dos pássaros cantando, da vida acontecendo, das pessoas que você ama próxima de você, das belezas das coisas mais simples que acontecem na sua vida que você só enxerga quando você para, isso é clichê, mas é super verdade, você não consegue olhar para você, se conectar com você. Então que essa seja uma semana de um olhar introspectivo interno maior, porque essa é a energia da semana. Você pode até tentar lutar contra, mas não vai me vir reclamar depois dizer que você tentou e não conseguiu, que estava com preguiça, porque a semana traz isso para você realmente parar. Vamos lá então para falar sobre a semana como um todo, os dias, um resumão, lembrando que se você quiser as inspirações mais completas, lá no nosso grupo do WhatsApp eu mando todos os dias inspirações bem completinhas sobre cada dia e é super 100% gratuito, né? Super legal. Então é só você acessar aí pelo link que está na descrição. Segunda-feira nós temos lua minguante no signo de Libra, tem um sextil com Mercúrio e um trígono com Júpiter, então eu diria que inclusive na segunda-feira, dia 23, é o dia com maior movimento da semana. Esses posicionamentos da Lua são posicionamentos que trazem energia, mas não é só por isso, é porque os outros dias estão um pouco mais lentos. Então, se você tiver que trabalhar, por exemplo, utiliza bem da segunda para fazer as coisas que você precisa, para dar um gás, digamos assim, para não precisar se preocupar tanto ao longo da semana. Tenta desligar as redes sociais, desligar o celular, desligar tudo que tira a sua atenção, para você poder focar naquilo que você precisa e poder desenvolver melhor. Eu diria bem para você focar mesmo aqui no trabalho, se você estiver trabalhando. Se você não estiver trabalhando, se você estiver de férias, de folga e tudo mais, esse é um ótimo dia para você sair, para você já aproveitar, para você pegar um sol, né, para você ter mais atividade mental, ver pessoas, estar entre pessoas pode ser muito legal. Lua minguante em Libra é sempre um insight sobre relacionamentos que a gente precisa encerrar. E eu vou falar sobre isso nas previsões diárias, mas é muito esse insight sobre quais são as relações que eu ainda devo nutrir e quais são as relações que sugam a minha energia. Então talvez seja um insight bem poderoso ao longo dessa semana, né? Um pouco sobre quais são as relações que vale a pena manter na sua vida. Na terça-feira já é o oposto. Terça-feira a gente tem um dos dias mais preguiçosos, digamos assim, da semana. Por quê? Porque nós temos lua fora de curso o dia todo, é uma lua minguante, né, nesse dia todo, e a gente tem ainda Júpiter em Gêmeos quadrando Saturno em Peixes à noite. Então eu sinto que aqui vem muito um momento de baixa energia para você não tomar grandes decisões. É pré-feriado, então tá tudo bem. Geralmente as pessoas trabalham só até meio-dia, então à tarde, à noite vai estar mais tranquilo para você poder descansar. Então tenta não se cobrar muito no dia 24 e ficar mais de boa. Mais uma vez, compras muito importantes, decisões muito importantes em lua fora de curso não é legal. Conversas muito importantes também não é interessante. Por mais que a lua tá em Libra e o em Libra é mais sociável, eu diria que aqui é o momento para você aprender a parar, descansar. Tenta descansar. Esse é o meu conselho para terça-feira. Você
fazer vários nadas. Ou se você estiver saindo, estiver em rolê, né, porque às vezes está viajando e tal, tenta fazer coisas mais tranquilas e não querer produzir demais. De manhã, a gente tem um trígono, a Lua em Libra fazendo um trígono com Vênus, então tá legal para colaboração. Se você tiver que trabalhar no dia 24 de manhã, tá bem gostosinho para você colaborar um pouquinho mais com as pessoas, conversar, fazer atividades que envolvam mais pessoas, mas ainda assim a Lua tá fora de curso, que pode ser uma energia um pouquinho mais baixa. E aí a gente vai para quarta-feira no Natal e a gente tem a entrada da Lua minguante em Escorpião. É muito engraçado porque eu fiquei pensando, como é que eu vou dar essa previsão? Vou pensar ainda lá no dia que eu for gravar pro Natal, né, para previsão específica, mas como que eu vou falar para as pessoas que esse é um dia tenso, né? Porque a gente tá no Natal, teoricamente é pra ser uma coisa gostosinha, só que a gente tem Lua minguante em Escorpião quadrando Plutão e Marte, que são os dois planetas destrutivos. Olha que delícia, fazendo um aspecto desafiador. O que eu posso te dizer aqui? No dia do Natal, de fato ele tá um pouco mais tenso. E a gente sabe que às vezes reuniões familiares podem resultar em conflitos, brigas por ideais e tudo mais, né? A gente sabe que isso pode acontecer, é até normal, digamos assim. Então tenta não se envolver muito com conflitos, tenta ir com calma, não leva as coisas ao pé da letra, não se magoe com qualquer coisa, com qualquer besteira, releva, respira. Eu sei que às vezes dá vontade de surtar, eu sei que às vezes dá vontade de xingar, eu sei que às vezes dá vontade de dar na cara da tia chata lá e tudo mais. Sim, mas tenta respirar, não vale a pena, sabe? Às vezes é melhor você não não cair muito nisso e preservar um pouquinho mais da sua paz, né? Acho que isso é o interessante. Mas tem uma tendência a ser um dia um pouquinho mais tenso emocionalmente. Dá uma olhada nas suas emoções também, tá? Porque pode tá pegando um pouquinho. A minha dica aqui é usar esse poder da lua minguante junto com esses posicionamentos, e à tarde ela faz um sextil com o sol que é muito positivo, que traz mais clareza e tudo mais, para você desenvolver melhor os seus vínculos familiares, né? Os vínculos com as pessoas que você ama, se aprofundar nos vínculos com as pessoas que você ama, ter conversas profundas, conversas significativas, se abrir um pouco mais. Eita, se abrir um pouco mais para quem você gosta. Às vezes a gente é super fechado, né, emocionalmente, principalmente para os nossos familiares. Então aqui pode ser um dia legal para você compartilhar um pouco das suas dores. Às vezes o peso pode ser compartilhado também com aquelas pessoas que você ama e você nem sabe. Fica aí às vezes, né, por inúmeros fatores. Eu entendo que às vezes a sua família não é uma família que sempre te acolheu, mas às vezes agora, com a maturidade que você tem, você possa se abrir um pouquinho mais e discutir, debater, digamos assim, pontos que doem para você, sempre tomando cuidado com os conflitos, tá? No dia 26, a gente segue na lua minguante em Escorpião. O interessante é que ela faz um trígono com Saturno pela manhã, então a manhã tá bem gostosa para trabalhar, para foco, para desenvolvimento em questões mais de trabalho, e à tarde a gente tem Mercúrio em Sagitário oposto a Júpiter em Gêmeos, que vai pegar tarde e noite, que traz um pouco mais de expansão das ideias. Então, aqui é bem gostoso para você sair, para quem tá de férias, sair, se divertir, dar rolê e tudo mais. Para quem tá trabalhando, cuidar muito com a dispersão, porque pode ser um momento bem de dispersão mesmo. E até se você tá saindo, curtindo e tudo mais, cuidar para não querer fazer 1 milhão de coisas e não acabar aproveitando nada, acabar não aproveitando nada. Então é um momento bom para movimento, é um dia mais movimentado, mas a gente segue na lua minguante Escorpião. Gente, lua minguante Escorpião é olhar interno, tá? É introspecção. Como a gente tá num momento de férias, de festas de final de ano, é difícil falar para você ficar trancado em casa, você tem que aproveitar seu dia. Mas é importante você aproveitar seu dia olhando internamente, entendendo o que as suas emoções têm para te dizer. Na sexta-feira a gente segue, né, na lua Escorpião, e eu diria inclusive que sexta é o dia da preguiça, tá? Por inúmeros fatores. Um deles é o fator normal, que sexta-feira já é dia da preguiça por si só, porque a gente quer sextar logo, quer que o dia termine logo. Por ser também um dia que traz muito essa ideia da gente terminar a semana, encerrar a semana e tudo mais, a gente pode já trazer um pouco mais dessa questão de, enfim, né, de preguiça, de energia um pouquinho mais baixa. A gente também tem lua fora de curso, das 11 às 16 horas, tá? Tem Mercúrio em Sagitário quadrando Saturno em Peixes pela manhã. Enfim, tem vários posicionamentos que trazem preguiça, mas que também trazem um pouco mais de inspiração. Então pode ser um bom dia para você se inspirar, para você se conectar, para você olhar para coisas mais calmas. Se você tiver que trabalhar, não se cobrar para fazer tanto, né? Como eu falei, segunda e terça-feira de manhã tá melhor para trabalho, então desenvolver bem nesses dias
vai fazer com que na sexta-feira talvez você não precise se cobrar tanto e que você possa ficar mais tranquilo e fazer coisas mais leves. Ao mesmo tempo, provavelmente vai bater uma preguiçona, aquela coisa de, ai, quero que chegue logo o final de semana para eu poder voltar a aproveitar. Se você tá curtindo, tá em rolê, tá saindo, tá viajando, é um bom dia para você aproveitar mesmo esse dia sem se cobrar tanto e talvez fazer até atividades mais calmas e mais tranquilas. E aí a gente chega no final de semana, de lua minguante em Sagitário, né, tanto no sábado quanto no domingo. Sábado tá muito gostoso para você buscar fazer coisas novas, coisas diferentes, porque a gente tem a lua minguante em Sagitário, a gente tem também Vênus quadrando Urano pela manhã, temos posicionamentos de Mercúrio e tudo mais, então eu diria que, primeiro de tudo, essa quadratura de Vênus com Urano pela manhã pode trazer alguns imprevistos a coisas que a gente gostaria de comprar, coisas que a gente gostaria, principalmente relacionado a dinheiro, talvez até algumas surpresas e algumas rupturas em relações, cuida muito com brigas, tá? Se você tá viajando com seus amigos, tá viajando com seus familiares, às vezes a gente começa a saturar um pouquinho, quer dar uma discutida. Então cuida muito com esse tipo de discussão, porque Vênus fala sobre relacionamento, Urano fala sobre rupturas, quebras, surpresas, às vezes não muito boas, então, porque é um movimento, um aspecto de quadratura é um aspecto desafiador, então toma bastante cuidado para você não brigar, assim, às vezes com pessoas que você gosta, para não ter um pouco dessa ruptura. Ao mesmo tempo, é um posicionamento de cuidar com imprevistos, então se você tem que ter algum compromisso, tem que chegar a algum lugar, cuida com trânsito, cuida com atrasos e tudo mais, mas é um bom pedido para você fazer coisas diferentes. Então você está acostumado a sempre ir na cachoeira, talvez esse dia você não vá para a cachoeira, você vá para outro lugar. Ah, você sempre vai para a praia, talvez você tenha que ir para a cachoeira. Sempre vai para o shopping, talvez você tenha que ir para a natureza. Então fazer uma programação diferente no sábado pode ser uma ótima pedida, algo assim do tipo, vamos ver no que vai dar e vamos tentar criar alguma coisa aqui, fazer uma coisa realmente diferente. Pode ser super legal. E no domingo a gente tem aí, né, um dia bem gostosinho. Você assistiu com Vênus à tarde. Domingo é um dia bom para você aproveitar também com as pessoas que você ama. Tá bem legal esse final de semana para você fazer coisas, porque a lua vai estar em Sagitário. É minguante? É minguante. Tem coisas desafiadoras? Tem, no sentido de encerramentos e tudo mais, mas principalmente naquela coisa da desintoxicação. Às vezes tudo que a gente precisa para desintoxicar, para relaxar. Eita, voltando aqui que os cachorros começaram a latir, mas a lua, essa pedida de desaceleração e desintoxicação, às vezes é exatamente você poder fazer coisas, sair, se divertir, sair de casa, ver seus amigos, ver as pessoas que você gosta, né? Às vezes a gente acha que o desacelerar é só ficar trancado em casa. Às vezes é necessário, mas às vezes tudo que você precisa é aproveitar a vida para poder esquecer um pouquinho dos seus problemas e desacelerar das cobranças, que eu acho que é o que essa lua minguante em Sagitário pede pro final de semana. Então aproveita esse momento para você curtir, para você, enfim, não ficar tão trancado em casa, né? É bom às vezes a gente sair e aproveitar, que não é sempre que a gente tem esse clima de final de ano acontecendo, tá bem? E essa é a nossa semana, gente. Espero que esse áudio tenha ficado bom, espero que esse vídeo tenha ficado bom, né? Porque a gente fazer vídeos em lugares diferentes é sempre uma surpresa, mas ao mesmo tempo é legal, é desafiador. Acho que é gostoso para vocês também verem outros cenários. E desejo a vocês um ótimo Natal, que seja um momento em que vocês possam se conectar ainda mais com você, que essa semana seja super incrível. E na nossa próxima previsão a gente vai falar sobre a virada, que tem alguns pontos aí para desmistificar também sobre virada de ano e sobre o que a astrologia tem conexão com isso. Toma muito cuidado com aquilo que você acredita quando a gente fala sobre isso, tá bom? Um beijo e nos falamos no próximo vídeo.